8h16, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, sempre com a gente aqui no Empreende Brasília. Carol, bom dia, bem-vinda. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Bom dia, Carol. Hoje a gente conversa sobre planejamento estratégico. Muita gente fica de cabelo em pé quando pensa em planejamento, já associa com planilha do Excel, anotação demais, e aí se começa um desespero. Mas vamos explicar com calma, né? O que é um planejamento estratégico e por que é tão importante e pode ser tão bom fazer um? É um ótimo momento da gente começar a falar sobre isso, porque a maior parte das empresas começam a se mobilizar em torno dessa pauta de planejamento para o ano seguinte em outubro. Em outubro, as empresas começam a recolher as informações, juntar os dados que ainda não foram compilados durante o ano e começam realmente a sentar para conversar sobre como foi o ano, o que a gente está esperando para o ano que vem, quais são as perspectivas, realmente se mobilizar em torno de formalizar um planejamento, uma rota para o ano seguinte. Então, este é um excelente momento, estamos já quase em meados, vamos lá, né, de novembro, sim, mas ainda tem tempo. Papai Noel já está aí, né, Carol? Já está aí, a gente sabe que o final do ano é super corrido, então o momento de olhar para isso é agora. Você que é empreendedor, que é líder, esse é o momento de olhar para a estratégia do ano que vem. O que é o planejamento estratégico? É um processo no qual as empresas tomam as decisões sobre como é que elas vão alocar os recursos do próximo ano ou em determinado período de tempo e envolve tanto definição de meta, de indicadores de ação para alcançar, revisão do orçamento, você mencionou planilha Excel, geralmente a gente vai realmente para a planilha, a gente precisa falar sobre recurso, mas isso não é a primeira etapa, a gente tem algumas etapas que vêm antes. Então, o planejamento, ele define não só os caminhos que a gente vai seguir, mas ele define também os caminhos que a gente não vai seguir no ano seguinte. Isso é bastante importante. É uma combinação tanto do planejamento, é diferente, planejamento e estratégia. Planejamento tem a ver com a gente parar, pensar, para avaliar o que a gente fez e o que a gente quer fazer. E a estratégia está relacionada a fazer escolhas, realmente decidir em torno desse cenário. E ele tem vários benefícios, né? Fazer um planejamento estratégico, apesar de deixar muitas pessoas de cabelo em pé, e principalmente porque a gente realmente para um pouco a rotina para poder fazer análise e tomar decisão, ele tem alguns benefícios muito claros. Primeiro, ele cria uma visão de resultado, focada no hoje, focada no futuro. Quando a gente comunica a estratégia, a gente envolve o time, a equipe, no que precisa ser feito. Então, cria um senso maior de responsabilidade na empresa como um todo. Ele também ajuda a acompanhar o progresso com base nas metas. Se eu tenho um planejamento estratégico que é acompanhado, que é o que tem que ser feito, a forma certa de fazer durante o ano, indicadores de desempenho, que a gente chama de KPIs, OKRs também, que é uma outra metodologia. Lá na Rev a gente gosta de utilizar bastante metodologia OKR com os clientes. Eu conseguir acompanhar isso faz com que eu me movimente de forma mais rápida. Algo mudou, eu estou acompanhando, eu consigo ajustar as metas, eu consigo ajustar a estratégia, tomar novas decisões para ajustar esse plano. Eu antecipo o cenário. Então, a gente passou, né, parece que foi há muito tempo atrás, mas não faz tanto tempo. Tudo aquilo que aconteceu, por exemplo, com a gente na pandemia, de todo mundo ter que migrar correndo para casa, modificar sistema, colocar coisas em nuvem, né? Empresas não tinham, muitas vezes, sistemas em nuvem. Muito daquilo, muitas empresas não previram. Mas tinha empresas que já estavam preparadas, já estavam antecipando cenários das pessoas enfrentarem grandes distâncias, passarem muito tempo no trânsito, e já tinham antecipado cenários, já estavam muito preparadas para aquele momento. Já estavam à frente, né? Exatamente, apesar de não, às vezes, né, não estava pensando exatamente em pandemia, sim, mas antecipação de cenários. O que está acontecendo na concorrência? O que está acontecendo no mercado? É um mercado que está crescendo? É um mercado que está sofrendo algum tipo de impacto, até relacionado a legislações que estão, por exemplo, sendo discutidas? Vai sair, não vai sair? Então, é um momento de olhar também para cenários presentes, né? Olhar para o momento presente e cenários, aí a gente falando de futuro. Proporciona uma posição mais forte de mercado. Se eu vou me preparando, eu vou conseguindo me estabelecer e me posicionar de forma mais forte para os meus clientes, para os meus fornecedores, enfim, para o ecossistema como um todo do qual eu faço parte. E por último, outro benefício, ele estabelece um senso de direção realmente para a organização. Pessoal, estamos indo para lá. Definir essa direção auxilia nesse estabelecimento também das metas e dos objetivos. E além de saber mexer na planilha do Excel, como é que se faz um planejamento estratégico, Carol? Então, vamos lá. Planejamento estratégico, o primeiro passo que a gente precisa seguir para um planejamento estratégico é definir onde a gente está.
É muito comum, por exemplo, a gente utilizar ferramentas como a análise de SWOT, que aqui no Brasil a gente traduz tudo de uma forma legal, né? Chama aqui análise fofa. Então a gente fala das forças da organização, ou seja, o que internamente eu tenho, que me coloca de forma bem posicionada no que eu faço, no que eu entrego para o meu cliente final. As fraquezas, né? Os pontos aí de melhoria que a empresa tem, o que eu ainda preciso melhorar internamente, o que a gente chama de oportunidade, o que o mercado, o cenário tem aí de oportunidade que eu posso abraçar, eu vejo como uma janela de oportunidade, e também as ameaças. O que existe de ameaça de fora, pode ser uma concorrência, um produto substituto, uma legislação, algo que está mudando em mercado e que pode representar, tem um risco de representar algo que pode impactar negativamente para o negócio. Preciso fazer essas análises, entender os meus números internamente, o que aconteceu durante o ano, que apostas boas a gente fez, o acompanhamento dos indicadores, se eu tenho já isso traçado durante o ano. Então, eu vou fazer diagnóstico e vou pensar sobre mercado. Eu gosto muito de falar, olhar para dentro e olhar para fora. Preciso entender, por exemplo, depois e partir para um segundo passo, olhar aonde eu quero chegar. Então, depois que eu vi onde eu estou, eu preciso perceber e entender, por meio de dados, números, fatos, qual o mercado total possível para minha empresa, para o meu negócio, o que eu tenho de representação no mercado atual e em que mercado eu posso conquistar, onde eu posso chegar dentro dessa perspectiva para o próximo ciclo, para o próximo ano. E aí eu começo a definir algumas projeções ligadas a direcionamentos realmente estratégicos. Então, qual a minha visão? Onde eu quero chegar? Qual a minha missão? Ou seja, o que eu realmente faço que impacta para a sociedade, que impacta para o meu público consumidor? Começar a definir metas e objetivos a partir disso. E aí eu parto realmente para o que eu chamo de como. O como é geralmente onde os empresários ficam muito... E agora? Eu já sei onde eu quero chegar, como é que eu faço para fazer isso? E eu parto para um plano de ação. E nesse plano de ação eu preciso entender qual é a minha perspectiva financeira, qual a perspectiva que eu tenho em termos de cliente. Eu faço pesquisa com o cliente? O meu cliente está satisfeito com a entrega que eu faço para ele? Em que eu preciso melhorar? Financeiramente, qual é a minha meta de crescimento? Eu preciso melhorar a caixa? Eu preciso melhorar a margem? O que eu preciso olhar em torno dessas perspectivas? Quando eu falo da perspectiva interna, por exemplo, de indicadores, eu preciso melhorar o tempo de produção, eu preciso melhorar, reduzir custos de produção. Quando eu falo da perspectiva também de aprendizagem e crescimento interno, para fazer tudo isso acontecer, eu preciso melhorar o treinamento da minha equipe, a retenção da minha força de trabalho, o compartilhamento de melhores práticas. Então, tudo que eu for fazer dentro de um planejamento estratégico, eu tenho um objetivo, eu tenho metas ligadas a isso, eu defino indicadores para conseguir acompanhar e eu vou definir quais são as ações, realmente, as iniciativas responsáveis, prazos. E aí entra as planilhas de Excel, Ariane. Né? Os custos envolvidos nisso, eu parto para uma perspectiva de orçamento. Depois, é só nesse momento que eu começo a falar de orçamento. Depois que eu falo das ações, qual o orçamento que eu vou precisar para desenvolver isso aqui? E isso aí depois ainda vai passar por uma revisão para a gente entender se isso faz parte ou não da realidade da empresa. A gente tem condições de fazer ou não. E assim eu vou partir para o último passo, que é definir um plano de controle e acompanhamento de tudo isso. Se eu fizer tudo isso agora nesse momento, de outubro, novembro, dezembro, e ano que vem eu não acompanhar, isso aí se perde, vira letra morta. Eu preciso ter um plano de acompanhamento de como isso está caminhando. É semanal, é mensal? Quando é que a gente vai apresentar os resultados do que a gente definiu? De quanto em quanto tempo a gente vai rever o plano? O plano, ele tem que ser fluido, porque o mundo muda, a dinâmica das empresas muda. Então, eu também preciso ter revisões desses planos. Tanta energia que se gasta, né, Carol, que se a gente não acompanha, enfim, é um trabalho mesmo que vai pro lixo, né? Que vai pro lixo. E a energia é maior ainda, Diego, quando a gente não acompanha. Por quê? Eu começo a reunir os números só em outubro. Se eu tenho realmente um processo de acompanhamento desses números, durante o ano, a gente vai fazer esse acompanhamento. Quando chega em outubro, a gente já sabe o que a gente... Mais ou menos os direcionamentos que a gente tem que tomar. Então, as discussões são menores, elas levam menos tempo. Então, é um processo contínuo, ele não acaba, ele é cíclico realmente. E, Carol, quem que deve ser envolvido nesse planejamento? Quem que a empresa... Quais instâncias de lideranças devem ser escutadas ou os funcionários, de alguma maneira, devem ser ouvidos também?
até que se chegue... A gente falou de ouvir o cliente, por exemplo, mas e ali dentro? Então, vamos lá. Ariane, sua pergunta é crucial. Por quê? Existia, há mais tempo atrás, ainda existem empresas que adotam esse modelo, de um modelo em que apenas algumas pessoas, existe uma área de planejamento estratégico. É importantíssimo que haja alguém com essa bandeira e com essa responsabilidade para acompanhar, compilar informação, trazer os dados de forma mais preparada para a tomada de decisão, mas não é essa área sozinha. Não é apenas a alta gestão da empresa que deve bater o martelo a respeito de para onde as coisas vão, né? Na verdade, essa área bate o martelo, mas as análises elas precisam vir de outras instâncias. Eu preciso escutar o cliente, é importantíssimo eu escutar a área de operação, quem está ali na frente atendendo, quem está ali na frente produzindo, quais são as dificuldades. Toda a compilação dessas informações, ela deve existir para que eu tenha uma visão, um diagnóstico, e aí a gente já entra na perspectiva dos erros. Erros mais comuns. Eu só tenho a minha visão. Não como é dono, ou como um gerente de área, como liderança, ou só a do cliente. Eu preciso compilar o máximo de informações possíveis para ponderar qual realmente é a melhor direção a seguir. Então, o ideal é que eu tenha o envolvimento de várias partes. Agora, isso tem que ser feito de forma organizada. A decisão, realmente, ela é feita por um grupo menor de pessoas. Mas eu preciso compilar informações vindas de vários canais. 8h27, essa é Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, que todas as quintas-feiras está aqui dentro do Jornal Nova Brasil Brasília, com o quadro Empreende Brasília, trazendo informações valiosas para você, nosso ouvinte. Carol, quais os principais motivos que fazem o planejamento estratégico minguar, não funcionar, não dar certo? Então, eu acho que a Ariane começou aí, Diego, com uma ótima colocação. Quando faltam informações importantes, faltam análises, a gente acaba tendo um diagnóstico falho. Então, aquela coisa de eu considerar só a visão realmente de um grupo específico de pessoas. Então, a primeira questão é um erro comum, um diagnóstico falho. Eu não tenho informações suficientes e necessárias para tomar uma decisão realmente mais segura. Uma outra questão é a questão do olhar só do umbigo para dentro, que a gente brinca muito com essa expressão. Eu só olho os indicadores internos, as perspectivas internas, a minha visão interna. Eu não perguntei para o cliente, eu não fui olhar para a concorrência, eu não olhei para cenários de mercado, a questão legal, né, leis aí que estão sendo aprovadas, substitutos, tecnologias novas. Eu não olhei para mercado, não olhei para fora. Então, eu preciso ponderar essas duas questões, olhar para dentro e olhar para fora no momento de fazer diagnóstico e tomar decisão. Eu não considero, por exemplo, aspectos culturais da empresa. Eu quero um monte de coisa e eu coloco isso para ano que vem. Eu entendo que a empresa ela não tem a tomada de decisão tão rápida quanto ela deveria para algumas implementações. Ou eu vou lidar com uma camada interna que vai ter uma resistência enorme a uma decisão específica. Eu preciso ponderar questões culturais para poder transformá-las, sim. Eu, inclusive, preciso colocar isso no planejamento estratégico, mas entender se isso faz sentido num determinado lapso de tempo. Às vezes eu vou colocar algo que é importante, mas que naquele período de tempo ele não vai ser viável. Então, essa viabilidade, a gente trabalhar com metas SMART, né? Elas têm que ser específicas, têm que ser mensuráveis, elas precisam ser alcançáveis, atingíveis também. Então, a gente precisa considerar também esses aspectos. Uma outra questão que é extremamente comum, eu vou dizer que é uma das questões que a gente mais pega. Você pergunta para o empresário pequeno e médio, isso é muito comum, se ele tem uma estratégia formalizada. Não, eu tenho a estratégia, mas está na minha cabeça. Então, essa formalização... Quero vender mais e quero que dê tudo certo. Eu quero crescer 50% ano que vem. Como? Ele não sabe dizer. Não sabe, né? Na verdade, ele até sabe, mas continua na cabeça dele. Ou seja, não existe uma formalização da estratégia. Está na cabeça da alta gestão ou da liderança. E isso é um problema. Por quê? Eu não comuniquei. Esse aí é um outro erro. Eu não comuniquei, eu não engajei as pessoas. A estratégia não é a estratégia do dono, é a estratégia da empresa. Ela tem que ser cascateada, ela tem que ser comunicada para todo o público, de formas diferentes. As metas são distintas de área para a gente conseguir chegar naquele objetivo final. Mas eu preciso comunicar, e essa comunicação tem que ser massiva e frequente. É aquele meme, fonte, vozes da minha cabeça, né? Coisas que me veio o pensamento. E é normal, o empreendedor ele tem que ter isso. O empreendedor é o cara do sonho, é o cara que vai bater o bumbo ali das coisas acontecerem, mas ele tem um time. Ele precisa, né, transformar isso numa comunicação direta, entendível, clara e transparente para o time. E por último,
essa falta de acompanhamento do planejamento. Foi como você falou, tem um gasto de energia em cima disso, extremamente necessário, mas eu não acompanho, vira uma letra morta. Ou um planejamento muito engessado. Não, eu determinei isso, vai ter que ser isso e acabou. Calma, a gente precisa olhar para a perspectiva e ver aonde a gente precisa ajustar os cursos de ação, as metas para mais, ou ajustar às vezes para menos, ou viabilizar que ela seja realmente atingida. E uma outra coisa que é muito comum, existem empreendedores, líderes que são super assim, tem muitas ideias, a cabeça não para, e aí a ideia é de mudar a perspectiva, mudar o direcionamento a todo momento. Você não consegue, às vezes, chegar em lugar nenhum. Você precisa de foco, precisa de algum foco. O planejamento, como a gente começou a colocar aqui, ele é uma forma da gente dizer, de forma bastante explícita, para onde eu estou indo e para onde eu não quero ir, né? As decisões, os rumos que eu não quero tomar. Então, o mudar toda hora também é um erro no planejamento. Tudo bem, a gente está falando aqui do âmbito empresarial, né? A Empreende Brasília é muito voltado para você, nosso ouvinte que tem o seu negócio, seja você trabalhando como colaborador, seja você o líder de uma empresa, o dono, o proprietário, o CEO de uma empresa, mas tudo isso vale para a vida pessoal também, né, Carol? Eu estou ouvindo aqui a coluna, ouvindo os seus valiosos ensinamentos, como sempre, e pensando que dá para a gente fazer um planejamento desse para a nossa vida também, né? A gente vai trazer essa coluna, vamos falar sobre esse planejamento para 2024, vamos falar? Show de bola. Fica aí, então, o spoiler para você continuar acompanhando o Empreende Brasília. Muito bem. Essa foi Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas. Carol, obrigada por hoje. Até semana que vem. Obrigada, pessoal. Empreendedores que estão precisando aí do processo de planejamento estratégico, nós aqui na Rev estamos à disposição para ajudar nessa formalização e nesse desenvolvimento das estratégias para 2024. Legal. No Instagram é @... @Rev Gestão de Pessoas. Maravilha. Obrigado, Carol. Até semana que vem. Obrigada, pessoal.